Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, né? Após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu ia falar mais uma derrota, não foi uma derrota, né? O Vasco empatou ontem com o Goiás, mas com gostinho de derrota, porque o Vasco estava vencendo o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, acabou sofrendo um empate e permanece aí na zona do rebaixamento. Enfim, a gente vai dar uma olhada aqui nesse momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, dar uma olhada aqui nas probabilidades matemáticas, né, de rebaixamento do Vasco, que aumentaram significativamente. Vamos falar do próximo jogo contra o Cuiabá. O Ramon Dias fala sobre essa partida, analisa o time também no jogo contra o Goiás, reclama das expulsões que o Vasco sofreu aí nos últimos jogos. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você pode dar os seus palpites lá na 1xBet, hein? O link está aqui no comentário fixado. E no seu primeiro depósito você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus lá na 1xBet. O valor que você colocar vai dobrar lá no site da 1xBet se for o seu primeiro depósito e se você utilizar o nosso código promocional que está no comentário fixado desse vídeo, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem o Vasco empatou, né, com o Goiás 1-1 no estádio da Serrinha. E o Vasco está vivendo, talvez, o seu momento mais conturbado na era Ramon Dias, né? O Vasco chegou no momento a emendar ali 3 vitórias seguidas, tendo 4 vitórias nos últimos 5 jogos, um momento muito bom, um momento onde todo mundo tinha certeza que, olha, o Vasco vai escapar, o Vasco vai conseguir sair dessa situação e vai escapar da zona do rebaixamento. Porém, o Vasco entrou num momento agora muito delicado, né? E logo na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai tendo essa oscilação e tá muito mal nos últimos jogos. O Vasco ganhou apenas um dos últimos 6 jogos disputados. O Vasco vem numa sequência muito negativa, né? Desde a derrota lá contra o Santos. O Vasco levou 4-1 do Santos, depois empatou com o São Paulo 0-0, ganhou do Fortaleza por 1-0, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Internacional e empatou com o Goiás. Então, nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória, um momento preocupante, né, do Vasco. Justo no momento que a gente achou que o Vasco ia engrenar, tendo 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, né, e engrenar para poder sair de vez dessa situação, o Vasco se complicou, né, na tabela do campeonato. Inclusive, a gente vai dar uma olhada aqui nas probabilidades matemáticas, né, do Vasco aí nesse campeonato brasileiro. Segundo o espião estatístico do Globoesporte.com, o Vasco tem 53,85% de chance de rebaixamento. No Infobola, coloca o Vasco com 67% de chances de rebaixamento. E o Probabilidades no Futebol, da UFMG, coloca o Vasco ali com 4,1% de chances de ir para a Sul-Americana e 70% de chances de rebaixamento. Então, enfim, tá complicando, né? Tá complicando. E o próximo jogo contra o Cuiabá, o Vasco vai ter que voltar com 3 pontos, né? O Cuiabá, que ontem venceu fora de casa o Botafogo, o líder Botafogo por 1-0. Talvez isso seja até um ponto positivo pra gente, porque o Cuiabá vai para esse jogo contra o Vasco com menos pressão. Já tem 40 pontos no campeonato, tá livre do rebaixamento, né? Tá numa situação muito confortável. Então, se o Cuiabá tivesse perdido, né, esse jogo com o Botafogo, teria 37, o Vasco ali com 31. Enfim, seria de certa forma um confronto direto, né? Porque o Vasco chegando a 34, o Cuiabá ficaria só 3 pontos à frente do Vasco. Então o Cuiabá deu um salto legal, já está na primeira página da tabela, vai jogar com menos pressão, né, contra o Vasco. Então o jogo vai ser um pouco mais calmo, né, podemos dizer assim. E o Vasco vai ter que voltar com esses 3 pontos, né? Para o Vasco é um jogo de vida ou morte, com toda certeza. Ontem ficou muito perto de sair com esses 3 pontos e acabou cedendo o gol no finalzinho. E teve 2 lances ali que deixou a gente maluco, né? 2 contra-ataques que o Vasco tinha mais jogadores do que o adversário, né, na defesa, e o Vasco conseguiu desperdiçar. O primeiro com o Gabriel Peck e o segundo com o Praxedes, né? Os dois tomaram decisões
completamente erradas, tendo o Payet passando livre, sozinho pela esquerda, pronto para finalizar. Inclusive, de acordo com o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que estava lá no estádio da Serrinha acompanhando a partida, o Dimitri Payet saiu após a partida ali direto para o vestiário reclamando desses lances e muito chateado, né? E com razão, né, cara? Por 2 vezes ele passou sozinho, era só tocar que ele faria o gol, e o Peck e o Prachetes tomaram ali 2 decisões erradas. Inacreditável, cara. Inacreditável ontem. Só de lembrar disso aí me dá uma agonia. Vamos escutar aqui o Ramon Dias, né? Na sua entrevista coletiva. Primeiro ele fala sobre esse empate com gosto de derrota do Vasco. La estrategia era, en el primer tiempo, tratar de ser correcto, porque venimos a 48 horas solamente de jugar y la recuperación que íbamos a tener no iba a ser la mejor para todo el plantel. Y decidimos que teníamos que estar tranquilos, manejar los tiempos, pasar 45 minutos, y seguramente en el segundo tiempo íbamos a poner todos los jugadores para poder estratégicamente complicarlo. Y yo creo que así pasó también, porque tuvimos 4 chances de ataque, que por ahí la finalización no fue de la mejor, y también convertimos el gol. El equipo en ese sentido estuvo bien, lo único lamentable que fue la expulsión y la última jugada de una pelota cruzada, que por ahí no estuvimos bien para marcar, pero creo que nosotros merecimos más que ellos, tuvimos más chance para poderlo ganar. Es una lástima que no lo hayamos ganado, pero bueno, ahora tenemos que pensar también en lo que viene, que todavía queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y tenemos que seguir luchando. Depois Ramon Dias fala, né, sobre o próximo jogo contra o Cuiabá, diz que cada jogo é uma história, cada jogo é um jogo, vai começar a preparação aí para essa partida. Ele reclama ali das expulsões, né, que o Vasco teve, tanto nesse jogo contra o Goiás, que o Verratti foi expulso, como também no jogo anterior, que o Vasco teve Paulinho e Eric Marcos expulsos, né, esses dois voltam agora para o time, para essa partida contra a equipe do Cuiabá. E o Ramon Dias fala sobre isso, né? Ele projeta o próximo jogo e reclama também das expulsões. Confira. Todos los partidos son diferentes y todos los partidos tenés que programar. Ahora tenemos la vuelta de Paulinho, de Rossi, tenemos Eric, tenemos 4 jugadores y ahora tenemos más el punta, más Paulo que no lo vamos a tener, así que vamos a tener que preparar el partido. Eran muchas ausencias. Y lo que por ahí me sorprendió, que en estos últimos 2 partidos tuvimos 3 expulsiones, y de jugadores que son jugadores importantes. Ojalá que en el futuro no vuelva a pasar, porque si no prácticamente vamos a quedar con muy pocos jugadores para poder jugar. E aqui você atribui 3 expulsões em 2 jogos. ¿Cómo? Aqui Sí. você atribui. A mí me sorprendió, porque fueron jugadas, por ahí no jugadas primero de amonestación. En la primera Paulo yo creo que no era para amonestarlo, y medio apresurado los árbitros para sancionar, principalmente los de Vasco, no los de los demás, sino a Vasco lo tienen muy cortito. Tá aí, né? Se o Vasco vai ter o desfalque do Verratti para essa partida, bem provavelmente o Sebastião Ferreira será o titular nesse jogo, né? Com a ausência do Verratti. O Cuiabá também terá um desfalque importantíssimo. O goleiro Walter recebeu o 3º cartão amarelo ontem no jogo contra o Botafogo e tá fora. Ele que fez uma partidaça ontem, pegou tudo contra o Botafogo, tá fora desse jogo. O jogo será na quinta-feira, né, na Arena Pantanal. Esse jogo tá marcado para 5 da tarde, é isso mesmo? Vou até conferir o horário aqui. 5 da tarde. Quinta-feira, 5 da tarde, na Arena Pantanal. O Walter está de fora. O Cuiabá terá que jogar com o goleiro reserva. Enfim, queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.